Luxo, tecnologia e esportividade. Quer mais? Então dá só uma olhada nessa avaliação do nosso repórter André Deliberato no BMW Série 4. É pra babar, gente. Fala, meus amigos, tudo bem? Dá uma olhada na brincadeira que a gente arrumou hoje aqui. BMW 440i, a versão mais invocada e esportiva do Série 4, que é o Coupé do Série 3, ainda sem as mãos da divisão esportiva M, que faz o M4, que é um carro superior a esse aqui. Vem comigo que eu vou te mostrar hoje do que esse camarada é capaz. Fala galera, eu sou o André Deliberato e hoje meu parceiro aqui atrás é o BMW 440i, um coupé esportivo sensacional. Bom, ainda sobre design, a gente precisa destacar também um ponto importante aqui na frente, que foi o que rendeu mais polêmica, talvez a única desse carro, que é justamente o duplo rim tradicional aqui da BMW, que ficou muito grande. E isso não é só no M440i, também acontece no M3 e no M4 de nova geração. Agora, por que ele é tão grande? Porque ele é funcional. Agora ele está fechado, só que quando o motor esquenta mais, ele se abre para resfriar o conjunto aqui. Os para-choques aqui também são funcionais, tem entradas de ar aqui para você resfriar os freios quando eles estão mais quentes, e os faróis são Full LED. Agora, olhando pelas fotos, talvez ele não pareça tão bonito quanto ele é. Pessoalmente, ele é muito mais harmonioso. Bom, todo o charme que a gente viu lá na frente segue aqui na traseira, que tem um desenho também bastante sedutor, na minha opinião, até mais agradável que lá na frente, principalmente por causa desse caimento de teto a coupé. E você vai ver aqui as rodas, belíssimas rodas de 19 polegadas, pintadas em um tom de cinza chamado Syrian Grey, e você vai ver também que as pinças de freios também são pintadas de azul. Notou que ele é um pouquinho mais baixo? É porque esse carro é 1,5 centímetro mais rebaixado que o Série 4 convencional, e ele tem uma série de ajustes aqui que vêm da divisão M, embora não tenha sido feitas por ela. Então, por exemplo, ele tem um diferencial da divisão M, ele tem buchas de suspensão mais firmes, só que ele não tem o modo drift, que é uma coisa que só tem no M4. Você está ouvindo alguma coisa? Não, né? Então você percebe que o carro é silencioso, principalmente se você deixar aqui nos modos de condução, no Eco Pro, que é aquele modo que pensa mais na economia de combustível. Ele liga o sistema Start-Stop, que na verdade, quando você liga o carro, ele já está acionado. Quando você muda para o modo Comfort, que eu vou apertar agora, o carro já dá uma encorpada, você percebe que o som do motor já fica um pouco mais alto. Só que nesse modo ainda, apesar da luz aqui do painel ficar laranja, enquanto no Eco Pro é azul, o carro ainda é pensado para ser confortável e rodar macio, sem se preocupar muito em entregar esportividade e muita força. Aí você põe no modo Sport e você já ouve o ronco dos 6 cilindros. Por quê? Ele já desliga automaticamente o sistema Start-Stop assim que você clica no modo Sport, e nesse modo o carro já está pensado para entregar o máximo de esportividade que ele consegue, e nesse sentido ele altera o quê? A resposta da direção, que fica um pouco mais dura, o câmbio fica um pouco mais esperto, o escape também fica mais alto e o motor, claro, fica muito mais energético. Pelo valor que a BMW cobra por esse carro, ele não tinha como deixar de ser completaço. E eu vou citar os principais features que a gente tem aqui na cabine, mas eu vou citar, por exemplo, o painel de instrumentos aqui 100% digital colorido. Essa tela aqui também é 100% digital e tátil, também colorida. Aqui são 12,3 polegadas e aqui são 10,25 polegadas. Atrás do volante aqui, lá no para-brisa, eu tenho um head-up display, o HUD, como eles chamam lá fora, que é, sem sombra de dúvidas, o melhor head-up display que eu já vi em 13 anos que eu trabalho nessa área, porque ele oferece uma série de informações lá no vidro e elas são coloridas. Oferece mapa, oferece velocidade, ele mostra a marcha que o carro está, ele mostra a linha, a faixa que o carro está na estrada. Então, sem dúvida, é um dos head-up displays mais completos que eu já vi em toda a categoria, em todo segmento, nesses anos que eu trabalho com isso. Além disso, ele oferece o básico que um carro desse valor precisa ter, como ar-condicionado, direção elétrica, uma série de modos de condução, sistema de start-stop, controle de tração e estabilidade e, claro, ele tem também uma chave presencial, mas não é só essa chave, você consegue ligar o carro, desligar, acionar o ar-condicionado e fazer uma série de outras coisas por meio de um aplicativo que chama Meu BMW. Também tem outras funções interessantíssimas para um carro desse valor, como um sistema de estacionamento automático. Então, se você aperta o botão aqui na hora de manobrar, ele tem sensores na frente e atrás e câmera de ré, além do fato de que o carro consegue estacionar sozinho, sem que você precise intervir aqui no volante. E ele tem um botãozinho aqui que fica aqui no lado esquerdo do volante, que é multifuncional, que você aperta e automaticamente ele entra no modo semi-autônomo de direção.
e é impressionante. Lembra muito, inclusive, os modelos da Tesla, porque você clica nele, coloca a mão no volante, o carro percebe automaticamente qual é o veículo da frente, se adapta a ele de acordo com a velocidade. Se o carro da frente parar, ele também para. Se o carro da frente retomar, ele também retoma. E freia automaticamente se ele perceber que você não vai conseguir parar. Ou seja, ele tem todo um conjunto, ele fica pedindo, por exemplo, para você colocar a mão aqui no volante, quando ele percebe que você já está há um tempo sem a mão no volante, para perceber, para avisar que ele está funcionando e que você está aqui. Mas ele funciona sozinho. Ele está me identificando também o carro que ele está interagindo. Então, por exemplo, o nosso carro da frente ali, que é o nosso carro de apoio, ele está conectado com o BMW, então eu estou seguindo ele de acordo com todas as necessidades da pista. E quando eu passo um caminhão que está aqui na minha direita, ele mostra ali na telinha um caminhão também. Eu achei mó barato. Chegou a hora que vocês mais gostam. Eu vou colocar aqui no modo Sport, que na minha opinião é o mais divertido. Você vê que o ronco já aumenta. Reduzo uma marcha, reduzo duas e a diversão começa. Você começa a dirigir esse carro, você já percebe que ele está na sua mão. Ele é super seguro, ele te entrega toda a eficiência e toda a esportividade que um BMW tem para passar. Ele tem aquela proporção que a BMW faz questão de ter em seus carros, de distribuição de peso de 50% no eixo dianteiro e 50% no traseiro, então ele é muito bem equilibrado. O volante, a pegada aqui na direção é uma das melhores que existe e a resposta do carro é extremamente esperta, afinal a gente está falando de um motor muito forte. Agora, se você tiver a oportunidade de levar esse carro para a pista, esse botãozinho off aqui é o botãozinho da diversão. Você aperta uma vez, ele desliga o controle de tração, você aperta e mantém segurado por alguns segundos, ele desliga também o controle de estabilidade. Nesse caso, se isso acontecer, se você tiver essa oportunidade, toma cuidado, porque a partir daí o carro fica arisco, começa a ser mais comum as escapadas de traseira, que é uma coisa natural de carros com tração traseira, e aí quem segura o carro numa curva é o seu braço. Bom, você está vendo agora na tela aí os números de potência e torque desse carro e você pode me falar que 387 cavalos não é um número de potência tão alto, mas acredita, esse número de potência não é tão importante. O que conta para você rodar na estrada ou pegar na cidade um trecho um pouco mais aberto é o torque e a arrancada desse carro. E ele tem um torque fenomenal, são 51 kgfm em 1.800 rotações. Aqui a gente está falando de um 6 cilindros turbo, um 6 cilindros em linha, que segundo a marca consegue fazer 6,2 na cidade e até 12 na estrada com gasolina, lembrando que obviamente ele bebe só gasolina. Conseguir fazer 12 km por litro na estrada mostra que esse é um motor que atinge os dois extremos. No esporte você vai fazer aquele número mesmo. Agora no EcoPro, que é o caso que a gente está agora na estrada, ele consegue ir bem de boa. Eu preciso fazer um apontamento também sobre essa caixa de câmbio, que é aquela da marca alemã ZF. Essa caixa é ridícula. Mas ridícula no bom sentido, ela é impressionantemente boa. Ela é pacata e suave em um SUV, ou mesmo aqui no modo EcoPro, e ela é nervosa e extremamente rápida no modo Sport em um carro esportivo. Sensacional. Dê uma geral no desenho do carro e repare que apesar dele ser um coupé, ele é um modelo de porte médio para grande. São 4,78 metros de comprimento, 1,85 de largura, só 1,39 de altura e bons 2,85 metros de entre-eixos. E nesse caso aqui, quem foi privilegiado foi o porta-malas, que consegue carregar até 440 litros. E ele é bem fundo, apesar de não ser tão alto. Por conta dessas dimensões que eu mencionei, o espaço aqui traseiro não é ruim se as pessoas aqui da frente tiverem menos de 1,80. Por exemplo, eu tenho 1,80, esse banco está posicionado para mim, esse está igualzinho, e eu tenho um bom espaço para as pernas aqui. A cabeça é um pouco apertado, claro, a gente está falando de um coupé, mas duas pessoas adultas vão com folga aqui atrás. Uma terceira já não, porque o assoalho aqui no meio é bem alto e o espaço para 6 pernas aqui ficaria complicado. Agora, uma coisa foi bem nostálgica. Quando eu fui empurrar o banco aqui da frente, fui rebaixar ele para entrar, lembrei daqueles tempos em que eu era criança e meu pai tinha carro 2 portas e ele abaixava o banco na mão. Esse aqui, olha que legal, você coloca para frente e ele vai eletricamente para frente para ajustar, para facilitar tanto a entrada quanto a saída. Essa maravilha aqui da BMW pode ser sua por R$ 575.950. Essa é a nova realidade do mercado e a gente também sabe que a maioria dos concorrentes dessa categoria, dessa faixa de preço, pedem coisa parecida por um pacote de equipamentos mais ou menos nesse mesmo nível. Então, se você estiver na busca por um carro desse molde, desse padrão, desse tipo, mais ou menos nessa faixa de preços, e essa pegada ao volante incrível, além de uma série de outras coisas que a BMW oferece, estiver no topo da sua lista de prioridades, assim como esse design super bacana
e todo esse conjunto de luxo, sofisticação e esportividade, é só assinar o cheque e ser feliz. O programa Web Motors TV fica por aqui. A gente tem o próximo encontro semana que vem. E se você quiser ver mais lançamentos e novidades no mundo automotivo, dá uma passada lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/webmotors. Ah, e tem também o nosso portal de notícias, o wm1.com.br. Galera, por enquanto é só, se cuidem e até semana que vem. Tchau!